Ó, vamos falar do que tá acontecendo aí. Deu ruim para os generais, hein? Deu muito ruim para os generais. Faz mais ou menos 2 semanas, eu noticiei aqui. Ó, vai dar ruim para o general Braga Neto e para o general Heleno, porque o Alexandre de Moraes já ordenou e a Polícia Federal tem 10 dias para colher depoimento de mais de 80 militares no âmbito do inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. No caso, são 83 militares. Eu falei o seguinte, ó, o general Heleno e o general Braga Neto serão delatados. Não pense que não serão, eles serão delatados. São 83 militares cujo STF já tem provas contra eles, não é que assim, nossa, escolheram 83 militares assim aleatoriamente. Não. É gente que a Polícia Federal já conseguiu provas de que eles facilitaram ou eles ajudaram os terroristas no dia 8 e que eles estavam confabulando, ou seja, ajudando a tramar aquela tentativa de invasão, aquela tentativa de golpe. Então, diante dessas provas, a Polícia Federal vai chegar para eles e falar, ó, temos isso contra você. O que você tem a dizer? Ah, isso. Ok. Quem tá contigo nessa aí? Quem que era o seu mandante? Quem tá acima de você na hierarquia aí dessa célula terrorista? Quem tá? Quando você pergunta isso para uma pessoa, é capaz que essa uma pessoa diga, ah, não sei, desconverse, tente falar que não. Tá? 2 pessoas, pode ser. Quando você pergunta isso para 83 pessoas, eu vou te falar. A chance de alguns delatarem é muito grande. E aconteceu. Tem um rumor muito forte de que tem 2 generais aí para serem presos nos próximos dias. Talvez nessa semana ainda, mas nas próximas semanas com certeza serão presos. Estou falando do Braga Neto e do general Heleno. Quem assistiu os últimos vídeos do Plantão Brasil viu que o Flávio Dino e o Ricardo Capelli, que é o atual interventor do GSI, eles, ministro interino, né? Eles deram uma direta, não foi indireta não, foi direta para os 2 generais. Isso, segundo os rumores aí, é porque eles foram delatados mais de uma vez nesses depoimentos. A Polícia Federal já colheu quase todos os 83 depoimentos de militares. Para você ter ideia, eu vou te ler aqui as mensagens já, mas para você ter ideia, num caso que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, o caso das joias do Bolsonaro, lembra? 10 pessoas foram depor ao mesmo tempo. Dessas 10 pessoas, 2 entregaram esquema. 2 de 10. Entregaram todo o esquema. Eu fiz aqui vídeo sobre isso. Aí depois ainda apareceu o terceiro, o tenente Jairo falou, olha, citaram sim que as joias eram para o Bolsonaro. Quer dizer, 3 se você contar com ele. Agora 3 de 10. Agora, um esquema diferente, um esquema em que os envolvidos vão pegar um tempo de prisão muito, mas muito maior. Ali no caso das joias, o pessoal envolvido ali ia pegar um pouquinho de prisão. A maior prisão ali é para o Bolsonaro, que é quem realmente fica com as joias. Para os outros, pouquinho. E já 3 de 10 delataram. Agora, nesse caso, são 83. Quantos você acha que não delataram? Quantos você acha que não abriram o jogo, que não falaram absolutamente tudo para tentarem se salvar? Porque agora é da cana pesada. O Anderson Torres está aí para enfrentar 91 anos de jaula. Eu vou te ler aqui algumas coisas que falaram nas últimas horas o Flávio Dino e o Capelli. Eu vou ler até o que eu li no último vídeo. Eu não quero repetir muito, mas eu vou ler rapidamente para você ver o contexto. Ó, começou com um tweet do Ricardo Capelli, em que ele falava um monte de coisa, ele falava, onde estão Heleno e Braga Neto? Se é um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado Gonçalves Dias. Aí, 1 hora depois, o Flávio Dino. Acredito que a continuidade das investigações e ações sobre o golpe do 8 de janeiro vai trazer holofotes pra gente que ainda está escondida nas sombras. Além de golpistas, são covardes. Aí eles falam, os valentes fakes planejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas. Aí ele diz, ainda tem a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas dos crimes. Alguns desses permanecerão muitos anos no cárcere. Tenham certeza, a lei sempre vence e vencerá novamente. Tá. Um citou diretamente o general Heleno e o Braga Neto, outro só citou quem aí desapareceu. Os 2 desapareceram. Teve em março, tinha algumas notícias, principalmente no Metrópolis, tem um colunista lá que tá sempre com o pessoal do bolsonarismo, de que o Bolsonaro queria que o Braga Neto ganhasse mais força na articulação política do PL, mas que 2 coisas barraram isso. A primeira, o Valdemar da Costa Neto não queria o Braga Neto, porque ele é militar e tudo mais, o Valdemar da Costa Neto quer
tirar os militares. Ele não é tonto, ele quer distância de militares. A segunda é que o próprio Braga Neto não estava querendo aparecer muito. E aí tá aí, ó, agora tá aí o ministro da Justiça cobrando cadê você? E o Braga Neto não aparece. Tá, aí continuaram as mensagens deles para isso. O Capelli diz, as imagens confirmam o que o povo brasileiro já sabe. O Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Muitos criminosos já estão presos. Alguns conspiradores também. A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal não tem data para acabar. Todos serão identificados, a lei será cumprida. Aí, de novo Capelli. O general Heleno pilotou o carro por 4 anos, entregou o veículo avariado e contaminado para o general Gonçalves Dias, que pilotou por apenas 6 dias. No 7º dia, o carro pifou. De quem é a culpa? Não é possível falsificar a história. Quer dizer aí o Ricardo Capelli que o general Heleno, ele foi quem montou o GSI. O GSI, por ser um gabinete de segurança, é uma tropa especial. Essa tropa não é desfeita do dia para a noite. Você não troca tropa de segurança presidencial assim. Vamos achar novos soldados. E o Gonçalves Dias estava fazendo as mudanças bem a passos de lesma, e aconteceu ali o dia 8 de janeiro. Então essa é a defesa que o Ricardo Capelli está fazendo do ministro que se demitiu. Ok, agora vamos lá. O que se sabe aí sobre os depoimentos na Polícia Federal dos militares? Primeiro, muitos são militares do Batalhão de Brasília. Segundo, outros são do GSI. Também depuseram em pleno domingo. Todos os membros do GSI que foram identificados depuseram. Quando acontecem esses depoimentos, primeiro começa a vazar a versão deles. Depois de alguns dias começa a vazar se alguém falou uma coisa, se alguém falou outra. Vou te dar um exemplo. Caso que não tem nada a ver, no caso das joias, quando o tenente Jairo delatou o Bolsonaro e falou, olha, eu sabia porque eu fui avisado que as joias eram para acervo pessoal do Bolsonaro. Ó, informação que se a gente estivesse no comecinho da trama, já fechava o caso ali, já estava fechado aquele caso, mas já tinha ali a delação. Isso a gente ficou sabendo, ó, depois que já estava tudo provado que realmente era corrupção do Bolsonaro. Mas ele acabou delatando. O que eu quero dizer é o seguinte, isso demorou muitos dias, o depoimento dele foi mais de 10 dias antes de vazar a delação. Esses militares depuseram na semana passada e na retrasada, alguns ainda nem depuseram, porque às vezes uma pessoa está doente ou teve um imprevisto, não pôde, a Polícia Federal geralmente refaz o depoimento da pessoa. Um exemplo, Anderson Torres ia depor, falou, não, tô triste, tô tristinho, a Polícia Federal falou, olha, você tá aí, ó, não é que você vai para algum lugar, né? Você não vai para lugar nenhum, fica aí. Se você quer depor na semana que vem, deponha na semana que vem. A gente espera, a gente tá aqui com a maior paciência do mundo, né? A gente que tá preso, quer esperar para depor, espere. Tá, no caso dos militares e tudo mais, é assim, tá, qualquer investigado ou testemunha, a Polícia Federal geralmente faz isso e deixa que o depoimento seja adiado se tiver um problema de saúde. Aí o que acontece? Alguns não depuseram, mas os que depuseram, é uma continha de matemática simples. Você pega um caso aí envolvendo pessoas muito próximas da presidência da República, em que 10 depuseram, e de 10 que depuseram, 3 entregaram o esquema. Um deles é o tenente coronel Cid, que era um homem de confiança do Bolsonaro e entregou. Tá. Agora temos 83 aí para depois. Se você fizer só uma continha rápida, são 8 vezes mais, são 27 delatariam, ou 28 iriam delatar, que são 83, não 80, se for na mesma média, é muita delação. O que acontece é o seguinte, os rumores falaram que o Braga Neto e o general Heleno estavam organizando o acampamento que ficava em frente, foi aquele acampamento que acabou caminhando junto com o pessoal dos ônibus que chegou no dia 8 para a Praça dos Três Poderes para destruir tudo. E que os dois estavam ali, só que não se sabe tudo que falaram. A Polícia Federal tem provas de que o Braga Neto se encontrava com os líderes daquele acampamento. Mais do que isso, se encontrava não só ali perto do acampamento, como se encontrava também em Brasília, numa mansão que foi usada como quartel-general QG da campanha do Bolsonaro. Eles gostam de usar gíria militar, né? Era o comitê da campanha do Bolsonaro em Brasília. Naquela mansão, o Braga Neto e os líderes dos acampamentos se encontravam. Agora, eu vou falar o seguinte, não demora muito, se é que já não aconteceu, para a Polícia Federal fazer o cruzamento dos dados telemáticos. Eu ia falar, olha, onde estava o Braga Neto
pessoal tá sempre com o celular, né? Onde estava o Braga Neto, onde estava o líder do acampamento e com quem eles se encontraram antes e depois. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque eu sei algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. O Braga Neto teve um dia em que ele se encontrou, isso vazou na imprensa. Ele se encontrou com 2 dos líderes do acampamento golpista lá de Brasília, tá? Do Distrito Federal, que estava em frente ao Exército. Antes desse encontro, os 2 estavam no Centro-Oeste. Aí não sabemos onde, mas eles chegaram do Centro-Oeste, foram para Brasília, e de Brasília eles foram se encontrar com o Braga Neto. O Braga Neto, logo depois desse encontro, ele foi direto para o Palácio do Alvorada encontrar o então presidente Jair Bolsonaro. Aí, pô, olha, não precisa ser um Albert Einstein para ligar esses pontinhos aí, não é equação de terceiro grau, não. É fácil. Ó, se inscreve aí no canal. Falou!